Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com carinho de sempre, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho nessa quinta-feira, meus amigos. Muita luz e muita paz ao seu coração, à sua vida, o que eu mais desejo, para que a gente possa aproveitar esse ciclo que a gente está passando hoje cedo na pílula da manhã. Eu falei de ciclos, né, existenciais e possamos com certeza sairmos mais fortes, mais maduros dele, não é verdade? Você já sabe, nós estamos aqui com o nosso bate-bola do bem, entra lá no site institutonamastê.com.br e abre, gente, seu coração aqui para mim, né? Manda sua pergunta. Hoje eu queria responder a pergunta muito interessante, feita por um ouvinte que está passando, claro, né, por, digamos, maus bocados, né, do ponto de vista material, com problemas sérios em relação a desemprego e se sente amedrontada com tudo isso, né? Ela, enfim, faz um relato grande de como ela se sente sozinha para lidar, tem 2 filhos e parece que o marido não ajuda, o ex-marido não ajuda, melhor dizendo, né, o pai das crianças. Então ela se sente sozinha, solitária. E ela fala que ela só tem o evangelho para poder ajudá-la. E aí ela pede uma palavra de consolo. E aqui eu peço permissão, né? Com todo carinho, com todo respeito, mas para te perguntar: você só tem o Evangelho? Minha querida, você tem o mais importante de todos os recursos ao seu lado. Meus amigos, vamos entender uma coisa. O primeiro mandamento da lei de Deus, como Jesus nos ensina, qual que é? Vamos lembrar? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A si mesmo. Amar a Deus é a nossa conexão direta do reconhecimento da presença do Pai Celestial nas nossas vidas. É reconhecer a presença de Deus em tudo que a gente vive. Amar a Deus não é falar eu amo a Deus da boca para fora, é sentir, gente, esse fluxo de vida fluindo de dentro de você para fora. Quando a gente é capaz de fazer isso, não é que as dificuldades deixam de existir, que elas deixam de incomodar, não. A dificuldade, ela continua sendo dificuldade, não é verdade? A dívida continua sendo dívida, a tristeza porque alguém nos abandonou continua sendo tristeza, mas a diferença é que essa conexão, que essa fé, faz com que a gente se sinta muito mais animado, muito mais forte, muito mais confiante. Acho que a palavra certa é essa, é confiança, para poder passar por esse desafio de cabeça erguida, passar por esse desafio com a certeza de que nós vamos ser mais fortes do que ele. Então, meu anjo querido, que bom que você escuta as pílulas, você e suas crianças. Nesse momento, eu convido você a deixar que essa luz divina flua através do seu coração e a se recordar que os amigos espirituais estão sempre presentes ao nosso lado. Você sabe, gente, tem um livro belíssimo que eu gosto muito de André Luiz chamado Os Mensageiros. Eu não vou me recordar aqui exatamente o número do capítulo, mas tem um capítulo, me falha a memória, do capítulo 20 para cima, que conta uma história linda de uma senhora, exatamente com filho, só que no caso dela, ela era viúva, né? E ela, né, recém-viúva, 4 crianças, muito pobres, ela muitas vezes não tinha comida, e é nesse contexto que André Luiz chega, junto com os espíritos amigos, ele conta, né, para poder repousar sobre a casa dessa senhora. Veja, apesar de ser uma casa simples na terra, o ambiente espiritual era tão elevado pela grandeza moral dessa mulher que estava ali vivendo a prova da solidão, né, porque ela era viúva, vivia a prova de ter que lidar com os filhos que, claro, sentiam a falta do pai e do recurso material, e ela tinha o coração apertado. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma fé tão grande que fez com que, olha que coisa, gente, tivesse praticamente um hospital espiritual quase, né? Uma estalagem espiritual em cima da sua residência, de forma que atraísse espíritos nobres ali a descansar enquanto eles seguiam com seu projeto na Terra. Leiam essa página, ela é linda e nos mostra que a gente não está só. E aí, André Luiz nos conta que ela está fazendo o evangelho no lar, coloca as crianças para poder fazer a prece, e como irradia a luz do seu peito, né, do seu coração, e como os espíritos nobres estão ali, muitas vezes muito mais presentes ali, naquele lar, né, a princípio abandonado aos olhos do mundo, mas talvez mais presentes do que em muitos lares que são abastados, tem muito dinheiro, não falta nada material, mas talvez falte isso, gente, a dignidade. Talvez falte isso, o amor.
Talvez falte essa conexão verdadeira com o Senhor da vida. Então, meu anjo querido, né, respeitando, claro, a sua história sem falar o nome, servindo de exemplo para todos nós, que a sua fé te conecte a Deus, porque você não tem só o Evangelho, você tem o Evangelho. Você tem a parte mais importante, que nos mostra que tudo passa, que nos mostra que nada acontece por acaso. Ele nos mostra que nós somos intuídos pelos espíritos superiores e que se você tiver essa sensibilidade, diminuir um pouco do seu medo e você se conectar com seu anjo guardião, com certeza ele vai falar com você. Você vai sentir essa intuição do que fazer, do que falar com seus filhos, de como agir. Tenha fé nesse ponto, que eu tenho muita fé de que tudo isso vai fluir da melhor maneira possível. Tá vendo? Até os cachorrinhos estão te aconselhando também, ó. Ai, ai, estava esperando, ó. Chegou nessa hora, eles estão dizendo, tenha fé também. Au, au. Ai, gente, eu sei que não é fácil, mas a gente está aqui para a gente caminhar juntos, né? Na medida do possível, mas juntos. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por compartilhar a Pílula Noturna. Reforço o convite, venha participar das nossas 2 palestras noturnas aqui, as lives, né? No nosso Instagram, 8 horas da noite, todo dia uma live imperdível para você, todo dia ao vivo, gente, e 8 horas da noite, e você sabe, 10h30 da manhã a gente está fazendo nessa quarentena o Evangelho no Lar, para todo mundo participar, a gente fluidifica a sua água, a gente reza com você, tem sido maravilhosa a experiência, estou te esperando no Evangelho de amanhã e 8 horas, daqui a pouquinho, no nosso Insta também. Tá certo? Um beijo grande a todos, muita luz e paz e, claro, obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E, você já sabe, até breve, até muito, meus amigos, conectados com nosso Pai Superior, porque tudo passa. A não ser os poderes de Deus, como falava minha avó, até muito breve.